Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. E gostaria de agradecer as nossas irmãs que nos ajudaram hoje com esse lindo louvor. Deus continue abençoando e prosperando o ministério das irmãs em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem sido para nós um deleite, irmãos. Como Deus tem abençoado. A Clara sempre tem sido essa bênção no nosso meio, mas eu tenho que fazer de público como eu tenho agradecido a Deus pela vida da Ana, que tem aprendido a tocar piano para nos ajudar aqui. E Deus tem enriquecido os talentos, expandido os talentos da Ana, né? E a Ana cada vez mais se destaca lá em casa como essa pessoa de multitalentos, para a glória do nome de Jesus. E nós temos convicção absoluta que é o Senhor que tem abençoado ela, né? Afinal, ela casou comigo. Então, ela tem muita bênção mesmo para ela que ela pode contar em nome de Jesus, né? E não é brincadeira não, é uma bênção mesmo para ela que ela é casada comigo, né? Já pensou? Se não fosse eu, podia ser pior. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós estamos nessa noite falando um pouquinho sobre família, né? Apesar de nós estarmos no nosso culto de celebração hoje nós temos alguma coisa um pouquinho mais enraizada no entendimento de estudo nessa noite, né? A leitura que nós vamos fazer no capítulo de número 6 do livro de Deuteronômio, ela é bastante conhecida, porque ela faz parte de uma das raízes de toda a fé judaico-cristã. Que a nossa maneira de nos aproximar de Deus é por fé. É segundo a fé que nos foi dada mediante ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nós encontramos comunhão com Deus e salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa comunhão com Deus, ela não se limita a um ato de fé. Ela se expande, na verdade, aos relacionamentos que nós temos com Deus. E a importância do relacionamento que nós temos com Deus, a importância que nós damos ao relacionamento que nós temos com Deus, permeia todos os nossos relacionamentos. É impossível nós dizermos que temos um relacionamento com Deus e os demais relacionamentos da nossa vida não são tocados por essa realidade, né? Como diria o pessoal lá no sertão do Nordeste, você deve estar mangando de mim, né? Se o seu relacionamento com Deus não influencia e não permeia e não faz base para os outros relacionamentos que você tem na sua vida. O que eu não quero dizer com isso não é que você tem que pregar para todo mundo que você conhece. É muito mais do que isso. É que você deve viver uma vida que seja uma pregação para todo mundo que você conhece. Que ela baseie a sua fé, ela baseie as suas decisões em quem você é. E isso é impossível apenas com a fé que você manifesta. Você precisa conhecer a Deus e a sua palavra. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, né? A repetição da lei, na verdade, diz ali a partir do versículo de número 4. Vamos lá? Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui nessa leitura que nós estamos fazendo, Moisés está chegando ao fim do seu ministério. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, ou provavelmente aqui nesse período, depois de 38 anos de peregrinação no deserto, porque 2 anos eles chegaram até a região ali de Cades Barnea e estava pronto para tomar a terra, e aí eles não entraram na terra porque duvidaram, então peregrinaram mais 38 anos até completar 40, quando é por volta do tempo que o Senhor está assuntando aos céus, levando embora, terminando o ministério de Moisés. E Moisés faz essa lembrança da lei, que é Deuteronômio, que é a repetição da lei, significa justamente isso, nesse momento de transição de Israel.
E os momentos de transição sempre são muito perigosos. Todo momento de transição é muito perigoso. Nós estamos vivendo um momento de transição, não só nos Estados Unidos da América, mas no mundo. O mundo está transicionando de período. Um período de conhecimento, um período daquilo que as pessoas consideram importantes. Obrigado, minha irmã. Um período de transição daquilo que nós consideramos, inclusive, tecnológico, né? O que era tecnologia avançada há 5 anos atrás, hoje já não é mais. A tecnologia muda com muita facilidade, com muita velocidade, e hoje ainda mais do que nunca, né? Coisas que até pouco tempo atrás nós consideramos de última geração, já nem se fabricam mais. Você lembra, por exemplo, alguns dos irmãos aqui vão lembrar, outros vão dizer que sabe, mas não lembra, né? Outros vão saber, já lembrar sim, mas vão dizer que não, porque quer dar uma de novinho. Mas você lembra quando saiu o videocassete de 7 cabeças? Era um estrondo aquilo lá, né? Pessoal, uau, 7 cabeças. Até hoje eu não entendi o que é uma cabeça, quanto mais 7, né? Mas você lembra, por exemplo, quando saiu o DVD? Não faz muito tempo que saiu o DVD. Já não fabrica mais DVD. Existe uma velocidade muito grande, uma transição muito grande daquilo que é tecnológico, né? Eu lembro que até não faz muito tempo que a gente surgiu com o thumb drive, o pendrive. E aquilo era um estrondo, né? Hoje você tem pendrive de 1 tera de espaço, né? E o pessoal mais nerd vai entender o que eu estou falando. É grande. 2 teras de espaço, é grande. 4 teras de espaço, é grande. Mas hoje até mesmo a venda de thumb drives, que é aquele negocinho que você coloca na porta USB para você guardar as coisas, já não é tão tecnológico hoje assim. Hoje mesmo o tecnológico é guardar as coisas na nuvem. Porque em qualquer lugar que você vai, você transfere aquilo da nuvem para o seu aparelho onde você estiver. A tecnologia ela muda muito rápido, mas os princípios de Deus permanecem para sempre. Glória a Deus. É importante nessa visão, principalmente hoje tratando de família, entendendo que os desafios que os seus filhos vão encontrar no mercado de trabalho vão ser completamente diferentes do que você encontrou. Os desafios da educação que os seus filhos vão encontrar, que a sua família vai encontrar, é completamente diferente do que você encontrou. Que os seus netos vão encontrar é completamente diferente do que você encontrou. Os desafios na sociedade vão cada vez mais ser diferentes. Hoje, inclusive, já existe, se você analisar, já existe inclusive um retrocesso sobre a percepção do que aquilo que significa ser uma pessoa que apoia o movimento LGBT. A gente tem uma avançada nisso no liberalismo, mas hoje, mesmo entre aqueles que não se consideram cristãos, já tem um movimento de retrocesso, de exagero. Você tem pessoas hoje que não professam fé absolutamente nenhuma, dizendo que a coisa está demais, que está muito avançado, que a gente tem que retroceder. O que eu estou querendo dizer com isso? É que os desafios da sociedade, eles vão mudando, mas o princípio da palavra de Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus disse há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, como diz o calendário judaico, né? São princípios que permanecem para sempre, para toda a eternidade. Agora, enquanto esses princípios permanecem para toda a eternidade, existe uma responsabilidade que recai sobre cada pessoa. Viver sobre esses princípios e passar esses princípios adiante. Porque quando nós falamos que esses princípios permanecem para sempre, talvez você pode falar assim, então estou relaxado. Se o princípio vai permanecer, significa que se eu falar ou eu não falar, ele está aí. A próxima geração vai capitular, ou seja, ela vai receber, ela vai crescer com base nesses princípios como foi a anterior. O que eu posso garantir para você é que em toda geração vai haver alguém que vai testificar e vai circular e vai promover e vai fazer o marketing ou fazer o ensino desses princípios. Em toda geração vai ter isso. Mas cabe a você, que a sua casa, que os seus filhos, que aqueles que você está preparando em volta de você, sejam as pessoas que façam isso. Em nome de Jesus. É interessante que aqui Moisés, ele está chegando nesse
tempo de transição, e depois dele relembrar o decálogo no capítulo de número 5, no capítulo de número 6, ele fala assim: olha, Israel, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouve, Israel. É a famosa chamar, né? Olha, Israel, aqui se resume a história de quem vocês são. O Senhor vosso Deus é um Deus. Esses dias atrás saiu um documentário do Netflix, e eu achei muito interessante, porque comentei com alguns irmãos, inclusive, que o pessoal estava dizendo, era um tema, eu acredito até que eles tiraram do ar esse documentário, sobre a questão de Israel e da figura de Moisés. E era um documentário sobre Moisés. Eles pegaram as 3 grandes religiões para falar sobre Moisés. E um dito rabino diz que, na verdade, Deus nunca falou sobre monoteísmo. Ele falou sobre monolatria. E monolatria é diferente de monoteísmo. Monoteísmo é dizer que há só um Deus. Monolatria é dizer que, apesar de outros deuses, você deve adorar só um. E eu falei, uau! A Bíblia desse cara deve ser o quê? Deve ser 2024, né? Deve ser uma atualização de alguma coisa aí que eu não recebi esse update, não. Né? Eu não fiz o download desse update, não. Graças a Deus. Porque a palavra de Deus fala por diversas vezes, inclusive na oração de Josafá, olha, não são deuses. Na oração de Ezequias. Eles se dizem deuses, os deuses das outras nações, mas eles não são deuses. Só tu és Deus sobre os céus e sobre a terra. O que a Bíblia deixa claro em diversas vezes é que existem muitas entidades no mundo espiritual, mas apenas um Deus. Existem muitos seres espirituais, ou como dizem hoje em dia, está na moda, interdimensionais. Mas existe só um Deus no céu e na terra. Aleluia. E a chamada principal de Israel é para que entendesse isso. Olha, Israel, só tem um Deus, hein? E é o seu Deus. Porque quando chama não só o monoteísmo, mas aqui agora colocando em perspectiva essa ideia de monolatria, quando nós convidamos as pessoas a ter um coração direcionado, a ter uma adoração uma adoração direcionada apenas ao nosso Deus, vem ao nosso coração a lembrança de que por diversas vezes na nossa casa, na nossa caminhada, durante quem nós somos convidados a adorar outras coisas. Sem nenhum tipo de advertência ou conotação ou palavra direcionada a absolutamente ninguém, nós estamos hoje aqui reunidos na quantidade de irmãos que nós estamos, porque muitas pessoas escolheram hoje dedicar a sua vida a outra pessoa, dedicar o seu tempo a um outro Deus, a uma outra entidade. Há pessoas hoje, como eu gostaria de pedir oração pela vida da querida família do nosso querido Marcelo e Miriam, que não estão aqui hoje porque se encontram gripados em casa, mas há famílias hoje que decidiram, fizeram planos, que até às vezes a gente considera que são planos absolutamente ok, porque faz parte do cotidiano da vida. Às vezes você não tem condição de fazer uma viagem em outro período e você faz uma viagem, principalmente no período das férias, mas há pessoas que por meses não se encontram na casa de Deus mais. E não fazem questão de estar, porque o seu coração está polilotrado. Tem uma polilatria. Existem muitos ídolos na sua vida. O dólar, a América. A América é um ídolo para muita gente. As oportunidades, o entretenimento. Tantas pessoas colocaram na frente de si outras coisas que tiram o foco. Eu conheço, por exemplo, pessoas que depois, no futuro, vão falar assim, eu não entendo por que meu filho se desviou. Mas, na verdade, na sua casa, nunca teve uma monolatria na sua casa. Eles nunca foram uma família monoteísta. Elas sempre ergueram outros deuses no seu meio. Elas sempre revelaram que a sua vida tinha outras importâncias. Entende? Eu acho tão bonito que o Flávio José chegou a essa ideia como o que despertou Abraão. Né? Flávio José é um historiador judaico-cristão, judaico principalmente, né? Mas os cristãos adotaram muito do que ele entendeu como percepção da história de Israel. E o Flávio José diz no seu livro, de uma maneira muito bold, muito corajosa, que
Abraão foi o primeiro homem depois do dilúvio a dizer que havia um só Deus. E ele chegou a essa conclusão observando o céu, as estrelas, os astros, os animais, a terra e tudo que nela existe, e percebendo que apesar de haver movimento e vida, elas não tinham autoridade e não tinham poder em si mesmas. Elas eram guiadas e eram adestradas por um outro ser maior, e esse ser era na verdade Deus. Acho interessante que Flávio José chegou a essa conclusão. Porque eu quero chegar à conclusão dele e dar uma conclusão para nós no dia de hoje. É que apesar de nós termos tantas coisas nos cercando que afetam a nossa vida, o nosso trabalho, o tanto de dólar que a gente tem no bolso, o tanto de comida que a gente tem na mesa, os nossos planos para o futuro, aquilo que nos cercam em volta de nós, o fato de nós termos documento ou não temos documento, o fato de nós termos condição ou não temos condição, o fato da nossa casa ser alugada, comprada ou a gente está morando de favor, tudo isso influencia na nossa vida, mas é necessário nós chegarmos à conclusão que todas essas coisas são controladas por Deus. Da mesma forma que Flávio Joséfo diz que Abraão chegou à conclusão de que as coisas que estavam em volta de si eram controladas por Deus, nós também precisamos de viver de acordo com essa realidade, com essa fé. De que as coisas na nossa vida são controladas por Deus. Israel, olha, o teu Deus é um só. Só existe um Deus no céu e na terra. E você não vai ter outro Deus na frente de vocês. Ele é o único Senhor. Então o que você vai fazer, Israel? Primeiro, você vai amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha que coisa interessante. Você vai amar Deus. O que quer dizer amar? Amar é uma decisão. Amar não é uma paixão que nasce, né? Ou como o nosso pastor gosta de brincar. Amor não é uma flor roxa que nasce do coração do trouxa. Amor é uma decisão. Você decide amar. E por diversas vezes você decide amar por fé. Eu lembro até hoje, conversando com um amigo, passando os meus percalços para entender a cabeça da Ana. Estou tentando até hoje. Ele falou assim para mim, meu amigo, eu não casei por amor, eu casei por fé. Eu falei, como? Como assim? Não, eu não casei por amor. Eu casei por fé. Eu tinha fé no Senhor, que essa era uma decisão que eu deveria tomar e que era bom para mim, e continuo casado porque eu continuo tendo fé em Deus. Eu não estou dizendo que eu não amo minha esposa. Eu estou dizendo que o fato de eu amá-la é mediante ao fato de que primeiro eu tenho fé em Deus. Você não pode amar a Deus se você não tiver fé nele. Se você não crê que Deus é essa pessoa maravilhosa que nós dizemos que Ele é. Ainda quando Deus não se revela. Olha essa expressão, por exemplo. Nós amamos as pessoas por aquilo que nós queremos nelas. Não queremos delas, mas queremos nelas. Nós amamos os nossos amigos porque nós queremos neles a bondade. Porque nós queremos neles a fidelidade. Porque nós queremos nele a honra pela amizade que nós oferecemos e trocamos com eles. Porque nós queremos neles a afinidade que nós temos uns com os outros. Nós amamos o nosso cônjuge baseado na mesma coisa. Nós dividimos, nós temos coisas na pessoa. Nós amamos a Deus porque nós temos fé que nele se encontra a pessoa mais maravilhosa que existe no universo. Nós amamos a Deus porque nós encontramos nele a pessoa mais absoluta em todo o universo. Tem pessoas que a gente conhece e conforme a gente vai conhecendo, a gente descobre que a gente conheceu ela só até a metade. Mas Deus, a gente não conhece ele da metade. Nós conseguimos conhecer Deus apenas na sua revelação. E pela sua revelação, cada vez que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos impressionando ainda mais com ele. Porque em Deus se encontram tudo que nós precisamos. Esses dias atrás alguém contou isso para mim e eu fiquei absolutamente assombrado com aquilo. Fiquei incrível, como diz o pastor Marco Germano, né? Eu fiquei incrível. Uau! Quando nós temos, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo número 3, e Deus explica para Moisés quem ele era, Deus fala assim, olha, você vai dizer a Faraó que meu nome é Yahweh, eu sou o que sou, né? Esse nome foi transliterado para que não se pronunciasse da maneira como se dizia, na verdade, Yahvé.
Ou então, Jeová, como a gente conhece no nosso português. Mas olha que interessante isso. E a palavra de Deus fala que nós não poderíamos tomar o nome de Deus em vão. Alguns escolas de hebraico chegaram a uma conclusão maravilhosa. Eles falaram que o nome de Deus em vão é muito mais profundo do que simplesmente a pronúncia do nome. Porque a maneira como o nome está escrito é difícil a pronúncia. Porque aquela maneira que tem aquela letra depois, que são só consoantes, o nome Yahvé é só escrito com consoantes, ela tem que ser soprada. E diz que a correta maneira de falar o nome de Yahvé era Yahweh. Todas as vezes que você fala, você pronuncia o sopro de novo do fôlego de vida. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus fala que não era para tomar o nome de Deus em vão, ele fala que o nome dele estava no fôlego de vida. Nunca tenha o seu fôlego de vida expressado de maneira vã sem reconhecer ao Senhor. Quando fala amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todo o teu poder, ele dá a referência de que o amor a Deus e a vida a Deus era aquilo que era a referência principal do começo da vida humana. Da ideia de estar vivo. Quantas vezes nós passamos dias, semanas, sem essa consciência absoluta de que estamos vivos, porque o fôlego de vida de Deus está em nós. Quando você entende que a profundidade do que Deus faz de convite para nós é muito mais do que simplesmente 1 hora na semana, 2 horas na semana, ou então alguns momentos todo dia, é uma vida de comunhão eterna com Ele, você entende a gravidade do amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Não sobrou espaço para outro amor. Não sobrou espaço para outra consciência. Aí você entende, por exemplo, aquele que fala assim, olha, você vai falar para ele que eu sou o que sou. Enquanto está vivo, ele está ali. Enquanto tem fôlego, ele está presente. Enquanto tem respiração, ele está naquele momento cuidando, salvando e restaurando a vida de alguém. Aleluia. E aí o convite, depois dessa consciência absoluta de quem era Deus, era muito importante, porque ela entra no cerne da nossa família. Ele falava assim, olha, essas palavras que hoje eu te ordeno, não é que eu te convido a crer. Não é que eu estou oferecendo aqui como alguém oferece um plano de saúde. Ou um seguro de vida. Você já falou com alguém de seguro de vida? Já conversou com alguém que vende seguro de vida? Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com uma pessoa que vende seguro de vida. É muito chato. Porque o seguro de vida, apesar de ser super importante, eu recomendo que todos façam. A pessoa está falando para você de um assunto que você não quer pensar nele. Você não quer pensar naquilo naquele momento. Você não quer ficar fazendo planos para a sua não existência. Né? Porque por diversas vezes é assim que é vendido. Não que você vai morrer, é que você não vai existir mais para cuidar das pessoas que você ama. Que você ficar impossibilitado para cuidar das pessoas que você ama. Né? E nesse momento, ninguém fala, por exemplo, o Senhor vai continuar cuidando da sua família, ninguém fala disso. Ele fala que é a sua responsabilidade de deixar que a sua família esteja bem cuidada. E é bíblico, inclusive, que isso aconteça. Mas em momento algum, o homem do seguro de vida fala para você, olhe pela sua família. Olhe pelos seus filhos. Ele está vendendo ali o produto dele. E ele está te oferecendo uma coisa que você may or may not querer. Você pode ou não pode querer aquilo ali que ele está te oferecendo. Mas aqui o texto está dizendo que o Moisés está falando para o povo, essas palavras são ordenadas. Hoje eu te ordeno essas palavras. Eu estou ordenando ela para vocês. E elas estarão no teu coração. Isso é uma ordem e vai estar impregnado em você. Vai estar marcado o seu coração por elas. O seu coração vai ser cheio delas. E aí ele continua dizendo, e as intimarás aos teus filhos. Quantos filhos de crentes não conhecem ao Senhor? Esses dias atrás eu vi um vídeo que eu fiquei com tanta vergonha, mas eu fiquei com tanta vergonha de Deus. O sujeito da rua falou assim, escuta, você é o quê? Que religião você tem? Sou cristão.
Primeiro uma série de cristãos e uma série de muçulmanos depois. Sou cristão. Tá bom. Me fala um versículo da Bíblia. Versículo da Bíblia? Você é cristão? Sim, sou cristão, sou cristão. Então, me fala um versículo da Bíblia. Várias pessoas, uma atrás da outra, não sabiam um versículo da Bíblia. Esses dias atrás, um comediante que faz sátira com a palavra de Deus o tempo todo. Ele falou assim, esses dias atrás conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, eu amo Deus, eu sou cristão, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus e tal. Você já leu a Bíblia? Eu leio quando, né, a gente vai na igreja. O que diz a Bíblia? Como é que é a história da Bíblia? A pessoa não sabe falar. Mas ele não é o livro de regra da sua fé? É sim, é sim. Então me fala alguma coisa sobre a Bíblia. Tem muita coisa, né? A Bíblia tem muita coisa. Aí pergunta, você já leu Harry Potter? Os 7 livros. E o Senhor dos Anéis? Assistiu o vídeo? Não, o filme é muito comprido. Eu li os livros. Que é mais comprido que o filme. As pessoas não têm cultura bíblica. E elas acham que está ok. A palavra que Deus está dizendo para a gente hoje, essas palavras eu ordeno para vocês. E que vocês intimem os seus filhos a conhecer. Sabe, os nossos filhos conhecerem Bíblia não é um motivo de orgulho para nós. É um motivo de obrigação para nós. É uma necessidade que eles conheçam a palavra de Deus. Eu fico feliz da vida e vou fazer missa de corpo presente aqui. A Clarinha, por diversas vezes, a intenção que ela tem, e como tantas vezes a gente encontra ela conversando com amigas ou contando pra gente um testemunho que conversou com alguém, ensinando Bíblia para as pessoas. Isso pra gente alegra o coração. Mas sabe de uma coisa, no fim do dia, graças a Deus que o Raudinei e a irmã Ana fizeram a obrigação deles. Fizeram uma obrigação. Intimarás aos teus filhos, para que eles conheçam a palavra de Deus. Você ora com a sua família? Tem culto doméstico na sua casa? Você se reúne com eles de manhã e fala assim, Senhor, abençoa o nosso dia, lê um versículo com eles para começar o seu dia? Sabe, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Intimarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa. Qual que é o assunto dentro de casa? Quando vocês estão sentados juntos, qual que é o assunto de vocês? Sabe, ontem eu levei as crianças para assistirem um filme. Fazia muito tempo que a gente não ia ver o filme. Nós passamos ali alguns momentos vendo aquele filme, assistindo, tal, as crianças entretidas, e não adianta, né? A gente é pastor e ainda por cima gosta de estudar. Aquele filme do começo ao fim fala de um monte de questões que mexem sobre a mente das pessoas. Em nenhum momento eu ouvi falar a respeito da fé. Uma das coisas que mais promovem e mais edificam e mais estabelecem o caráter de alguém, a visão de alguém quanto ao mundo, em momento nenhum se tratou disso. Em momento nenhum. A fé é baseada naquilo que o texto religioso diz a respeito de uma pessoa, é o que cerca e é o que dá cerne à visão que a pessoa tem de mundo. Em momento nenhum isso foi tratado. Graças a Deus que eu posso chegar em casa depois e despregar tudo para os meus filhos que eles ouviram naquela pregação. Que nós temos consciência disso. Porque não pasmem os senhores, isso não vai acontecer só quando eles vão no cinema. Acontece quando eles estão na rua, o tempo todo. Mas qual que é a palavra que nós temos em casa? Porque nós vamos viver em sociedade. Mas quando nós estamos assentados em casa, qual que é o assunto? Quem é o assunto? Como é o assunto? É pertinente ao quê? É direcionado ao quê? Quem nós somos como família? Quem nós somos como povo? Como unidade de lar? Quem nós somos? A quem nós estamos edificando altares dentro de casa? Assentado dentro de casa. Mas não só assentado dentro de casa, andando pelo caminho. Porque pelo caminho já surgem os assuntos do caminho. Dentro de casa é você que escolhe, mas no caminho escolhem por você. Dentro de casa é você que tem responsabilidade sobre o assunto. Mas fora de casa, no caminho, às vezes o assunto vem sobre você.
Quantas vezes no caminho nós não temos que discutir assuntos que a gente não queria? Quantas vezes no caminho nós não temos que olhar coisas que nós não queríamos? Eu lembro até hoje. O Noah era pequeno ainda, tinha por volta de uns 4 anos de idade. E a Ana estava passando no caixa eletrônico. E no caixa eletrônico, não, no caixa do supermercado. E a pessoa do caixa estava vestida de uma forma bastante peculiar, né? A gente não sabia o que era. E o Noah apontou para a mãe, apontou para a pessoa e olhou para a mãe e falou assim: mãe, falou em inglês, isso aqui é um menino ou uma menina? No caminho. Enquanto nós estamos vivendo. A criança faz perguntas. Qual que é a resposta para a criança? Qual que é a resposta no caminho? Quando nós encontramos coisas, por exemplo, até na idade adulta, que nós estamos vendo nos dias de hoje. Na escola dominical, por exemplo, que eu gostaria de convidar mais uma vez com vocês, né? Semana que vem eu vou estar dando $50 para todo mundo que vier na escola dominical. Tá bom? $50 semana que vem. Vamos ver se é sem incentivo. Né? Na escola dominical na semana que vem, né? $50 para você para vir na escola dominical. Mas na escola dominical, quantas vezes nós temos debates interessantíssimos? Alguns dias atrás a gente estava discutindo e um dos nossos alunos da escola dominical falou assim: mas escuta, se as pessoas não sabem disso, pastor, como é que elas podem ser liable disso? Como é que elas podem ser culpadas sobre isso? E nós tivemos uma discussão extensa que eu não vou contar para você, porque você não veio na escola dominical. Mas são discussões no caminho. Como é que a gente faz no caminho? Você já pensou que é uma ordem de Deus, que Ele vai falar para você andando no caminho? E deitando-te e levantando-te. Ou seja, no fim do dia, qual que é o resumo da ópera? Do dia que você viveu. Eu lembro até hoje, isso marcou a minha caminhada de formação espiritual. Né? A gente sempre está se formando, mas aquela formação básica espiritual como líder, aquele dia foi extraordinário para mim. Um pastor que eu conheci, Lyle Dorset, é um pastor anglicano, não tem nada a ver com a gente pentecostal. Mas eu nunca senti tanta presença de Deus numa mensagem igual daquele homem. Inclusive ele falou no meio da mensagem: eu sou batizado no Espírito Santo e falo em línguas. Num movimento que não aceita isso. E ele falou assim: todos os dias à noite, disciplina espiritual, eu agradeço a Deus por 10 coisas que aconteceu na minha vida naquele dia. Todos os dias, eu e minha esposa nos damos as mãos antes de dormir e oramos juntos, e eu agradeço por 10 e ela agradece por 10. E aqui vem a pancada em mim e você. Inclusive no dia que nós enterramos a nossa filha. Inclusive no dia que nós enterramos a nossa filha, nós agradecemos por 10 coisas que Deus fez naquele dia. E deitando-te, você vai lembrar do que Deus fez. Você vai resumir o seu dia pela misericórdia de Deus e por aquilo que o Senhor fez na sua vida. E no outro dia, quando você levantar, a primeira coisa que você vai se lembrar é do Senhor de novo. Essa disciplina que Deus está entregando a Israel, para Israel se cumpra, para que Israel cumpra, vai mudar a fábrica, vai mudar o tecido, vai mudar a base de quem eles são como nação e como família. Vai mudar o proceder deles e os olhos deles enquanto povo. É a base pela qual o Senhor nosso Deus guardou uma nação para manter os princípios para a vinda de Jesus. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, Ele ratifica para trás aquilo que foi dito através dos profetas, através de Moisés. Ele fala assim: olha, era a respeito de mim que Moisés falava, quando ele dizia dessa conduta, quando ele falava desse amor. Eu sou a manifestação em carne, o Senhor Jesus Cristo disse, daquilo que é a lei, daquilo que é a palavra. O Senhor Jesus Cristo cumpriu na sua vida esse pensamento. Ele falava assim: eu não faço nada que meu Pai Celeste não quer que eu faça. Algum tempo atrás, existia um amigo que estava para fazer uma cirurgia, precisava emagrecer de todo tempo, de todo jeito. Precisava dar um jeito na maneira como ele estava vivendo, e ofereceram para ele aquela cirurgia bariátrica. E ele foi fazer a cirurgia bariátrica, mas antes disso ele falou assim: antes de eu fazer a cirurgia, eu vou orar e jejuar sobre esse assunto. Mas não é a sua saúde, meu amigo? Sim,
Mas eu quero saber se Deus quer que eu mexa no meu corpo desse jeito, porque meu corpo é dele. E por fim ele entendeu do Senhor que não era para ele fazer essa cirurgia. E pouco tempo depois ele descobriu que muita gente que está fazendo essa cirurgia está tendo muito problema emocional depois. Gente que está entrando em depressão porque está mexendo no intestino. O intestino é o segundo cérebro do corpo. As emoções, nossa, a maioria delas são controladas por como estão os nossos guts, por como está o nosso intestino. E as pessoas estão descobrindo isso agora, mas o Espírito de Deus tinha avisado para esse amigo, para que ele não fizesse isso. E depois ele foi descobrir por quê. Porque ele é pastor, e ele não podia ter as emoções dele mexidas desse jeito. E atrapalhar o trabalho que ele faz. E ele conseguiu emagrecer sem precisar de fazer a cirurgia, graças a Deus por isso. Quando nós observamos isso, a gente percebe que o convite que Deus nos faz, que tanto quanto levantar, quanto para dormir, intimar isso aos nossos filhos e viver nessa perspectiva, muda quem nós somos enquanto povo, enquanto pessoa. Isso é viver uma vida devocional. A gente imagina que o devocional, às vezes as pessoas imaginam isso, que o devocional é aquele período específico que passa na vida da pessoa. Aquele ali é um período que você dedica para a vida devocional. Mas uma vida devocional é o conjunto todo da sua devoção para Deus todo dia. Quando você toma as suas decisões, você toma as suas decisões por quem? Quando você toma as suas decisões, os seus filhos entendem por que vocês tomam as decisões que vocês tomam? O Senhor nosso Deus passa pelas decisões que você toma? Ah, pastor, mas eu cheguei até hoje aqui sem fazer isso. Então, quer parar de bater cabeça? Então, vamos mudar o jeito que a gente toma a decisão. Alguém esses dias atrás postou e eu concordei com essa pessoa. Ore pelas suas decisões para que você não tenha que orar pelas suas consequências. Tá certo. Ore, dedique ao Senhor tempo para que você possa servir ao Senhor de maneira correta, né? E aí ele continua dizendo, também atarás por sinal na tua mão. Esse fato de atar na mão, eu não sei se você já viu um judeu quando ele faz, que ele pega a mão dele e começa a enrolar aqui em volta e vai enrolando no braço uma fita onde está escrito a lei. E ele vai enrolando na mão. Enquanto ele vai enrolando, ele vai orando por aquilo. E aquilo fica marcando a mão. Aquilo é uma manifestação dramática do que Deus está pedindo. O que Deus na verdade estava querendo através de atar a mão é para que alguma coisa sempre esteja lembrando você. Uma vez eu fui ao Senhor, estava passando por um problema muito complicado e fui orar, pedir para Deus solução para aquele problema. E quando eu coloquei meu joelho no chão, absolutamente emocionado pela circunstância que eu estava vivendo, e por sentir que Deus estava me consolando naquele momento, eu tive que confessar a minha oração diante de Deus. E falar assim, Senhor, é cada coisa que o Senhor tem que fazer para mim vir aqui com sinceridade, é verdade ou não é? É cada espremido que eu tenho que ter, para que eu me encontre aqui diante do Senhor com o coração aberto de verdade. Porque às vezes parece que eu prefiro tudo antes de vir aqui. Então antes que as coisas aconteçam, ata na tua mão, faz lembrança, força a sua vida a lembrar, seja incomodado por isso. E te serão por testeira entre os seus olhos, você vai colocar sempre na sua frente. Quantas pessoas colocam de tudo diante dos olhos? Tudo que não presta. Os olhos, irmãos, é a candeia da alma. São as janelas da alma. São através dos olhos que nós somos intimados, convidados. A nossa vontade vem através dos olhos. Lembra Eva que ela viu a fruta e viu que era boa para comer? Como é que Eva viu que a fruta era boa para comer? Não faz sentido nenhum. É que Eva, através dos olhos, entendeu. Ela chegou à conclusão de. Ela foi tentada pelos seus olhos e entendeu que aquilo lá era bom para ela comer. E ela foi intimada por aquilo. Mas aqui Deus está falando o seguinte, faz o seguinte, antes de qualquer coisa, coloca a palavra diante dos seus olhos. Coloque Deus diante dos seus olhos. Coloque aquilo que Deus quer diante dos seus olhos. Tem até o meme na internet, aí o sujeito começa a cantar umas músicas do mundo e de repente parece uma figurinha de Jesus do lado assim, e aí ele muda a música e começa a cantar uma música de Deus. Tá cantando lá a música no Rancho Fundo lá e tal, e troca, né? Tem até uma história de que uma senhora crente contratou uma recém-convertida para trabalhar na casa dela, e todo dia ela encontrava a mulher cantarolando alguma música sertaneja no interior de São Paulo, né? Aí um dia falou assim, eu vou ficar aqui de espreito, na hora que ela começar a cantar, eu chego, né, e
dou uma balançada nela para ela parar com essa mania de cantar música sertaneja, né? Aí um dia ela ouviu lá de dentro, lá do Rio de Piracicaba. Aí ela chegou na cozinha e tal. Ei, foi lá que eu me batizei, né? Coloque alguma coisa diante dos seus olhos para você não lembrar, não esquecer nunca do Senhor. Para você não lembrar das coisas do mundo, se lembrar das coisas de Deus primeiro. Chame a sua atenção para o Senhor. Chame os olhos da sua atenção para o Senhor. Chame os olhos da sua atenção para as coisas de Deus, né? Serão por testemunha aos teus olhos, e escreverás nos umbrais da sua casa e nas portas. Quando fala nos umbrais e nas portas de casa, se você perceber, nós estamos aqui num templo judaico. Em cada porta você vai ver algum artefato nessa direção, que eles chamam de mezuzá ou mezusa. É um artefato judaico de consagração do lugar, como está escrito aqui. Você vai escrever nos umbrais da porta. Aquilo que eles escreviam antes, hoje eles colocam alguma coisa grudada lá para lembrar. Para consagrar o lugar. E quando você fala assim, de você vai escrever nos umbrais da porta, você vai dedicar as coisas a Deus. Você vai dedicar as coisas ao Senhor. Você vai dedicar as coisas que você faz com o nome de Deus. Em todo lugar que você entrar, você vai dedicar a Deus. Em toda porta que se abrir para você, você vai dedicar a Deus. Eu acho tão bonito isso. Alguns anos atrás, nós fomos convidados a ir num culto de ação de graça numa casa. E o irmão tinha acabado de comprar uma casa em Orlando, linda casa. No Brasil, aquilo ali é uma mansão, né? Mas em Orlando é simplesmente uma casa normal, como todas as casas. Só pé direito alto, aquela cozinha bonita e tal. E o irmão convidou os irmãos para fazer um culto de ação de graça. E a gente chegou e a esposa estava, olha, gente, desculpa, mas eu ainda não comprei o sofá novo, eu ainda não terminei de mobiliar a cozinha, os quartos ainda estão com o móvel da casa antiga, mas eu não queria passar um mês nessa casa ainda, sem primeiro fazer um culto com os meus irmãos e dedicar esse espaço para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu estou nessa casa aqui hoje porque Deus abriu uma porta. E naquele dia nós fomos lá e assinamos espiritualmente nos umbrais da porta. Aqui está a casa de um povo de Deus, aqui está a casa de um povo que serve ao Senhor. Oramos por aquele lugar. Lembramos que o coração nosso é como o do pardal, que encontrou casa nos átrios do Senhor. E os nossos irmãos encontraram uma casa e um lugar para servir a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O convite de Deus é que nós sejamos cercados, embebidos, mergulhados nas coisas do Senhor. Sabe? Isso não é uma coisa de gente fanática. Uma coisa de gente alienada. Como eu disse para você, o caminho vai estar aí. Nós vamos passar pelo caminho. E no caminho nós vamos discutir coisas que não são a respeito do Senhor. No caminho nós vamos ser convidados a olhar coisas que a gente não queria ver. Participar de conversas que a gente não queria participar. Mas mesmo assim o nosso coração vai estar guardado no Senhor e pensando na perspectiva do Senhor a respeito disso. Eu quero começar a terminar. Lá no livro de Josué tem uma das passagens que eu sou mais crítico a respeito delas, né? O capítulo 24 de Josué. Josué faz uma pergunta para o povo. Fala assim, olha, escolhe hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses de vossos pais ou aos deuses do povo dessa terra. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho isso o maior fracasso de Josué. Porque Josué deixa para Israel um precedente que até hoje é complicado. Israel nunca pôde escolher Deus. Não era possibilidade de Israel escolher Deus. Israel não tinha essa abertura. Israel não era uma nação democrática. Nem de direita, nem de esquerda. Israel era uma nação teocrática de absolutamente equidade, de centro. Não tinha esquerda e direita em Israel. Só tinha um partido, então não tinha como ter direita nem esquerda. O único partido era o partido de Deus. Todo mundo que tentou fazer eleição acabou com um buraco da terra e sendo enterrado. Foi ou não foi? Todo mundo que se levantou contra Moisés disse assim, Moisés não tem que ser o líder não. Nós queremos aqui ver quem vai ser o líder. Vamos fazer eleição. Morreu todo mundo. Já parou para pensar nisso? Mas agora Josué aparece. Fala assim, veja bem, vamos fazer o seguinte. Escolhe quem vocês vão servir. Vê aí vocês aí, vê como é que está na casa de vocês aí.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por fim, a gente tem aquele pacto deles todos. Não, todos decidiram que ia servir ao Senhor, é verdade, mas ele abriu o precedente da escolha. Ele abriu o precedente para que as pessoas pudessem pensar a respeito, que era possível continuar vivo sem conhecer, sem servir ao Senhor. Será que passa pela sua mente que é possível para os seus filhos, para a sua casa, para o seu futuro, algum futuro bom sem servir ao Senhor? Será que passa pela sua mente que as coisas que você pode oferecer para a sua família como base são melhores do que elas viverem para Deus de verdade? Será que passa pela sua cabeça que você consegue resolver os problemas da sua vida oferecendo a sua adoração, ou a sua comunhão, ou a sua devoção, alguma coisa que não se chama Senhor Jesus Cristo? Passa pela sua cabeça. Será que você, tudo bem ser tentado, mas será que você está sendo leniente à tentação de acreditar de verdade que a grande solução da sua vida passa pela sua cabeça, pela sua mente, pelo trabalhar da sua mente? Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá em casa não tem opção. Lá em casa não tem abertura. Alguns pais falam assim para mim, eu já ouvi alguns pais dizendo assim: eu não quero forçar que os meus filhos sirvam a Deus. Então tá bom, então a televisão vai forçar eles a servir o diabo. A internet vai forçar eles a servirem a si mesmos. Os desenhos vão forçar eles a viver a sua própria, servirem as suas emoções, a servirem os prazeres da vida. Não obriguem eles a ter um tempo com Deus até que eles gostem. E vocês vão ver quando eles vão servir. A gente tem 3 filhos. E eu quero, mais uma vez, finalizar ou terminar por aqui. Nós temos 3 filhos. O Noah, a Sara e a Nádia. A Nádia nós já tivemos depois de 5 anos que a Sara era nascida, então já tinha uma certa maturidade as crianças. Mas quando o Noah nasceu, a Ana ainda trabalhava. E o trabalho dela, além de ela trabalhar, ela tinha ainda visto de estudante, depois do trabalho ela ainda ia para a escola. Então durante a semana, o tempo que a Ana passava com o Noah era bastante reduzido. E o Noah ficava numa babá. Depois que o Noah saía do final do dia, eu ia buscar o Noah e ficava no final do dia com o Noah em casa, enquanto a Ana ia para a escola. Apenas na sexta-feira que a gente tinha condição de trocar, ou quando não, ela mesma na quinta-feira ficava com ele e eu ia para o trabalho dos jovens, ou vice-versa. O fato é que por conta desse tempo que ela precisou de trabalhar e ir para a escola, toda a educação alimentar do Noah foi feita pela babá. E a babá do Noah cuidava mais de 5 crianças. Minha filha, você que é irmã, amada, querida, você sabe, uma criança, você corta o brócolis bonitinho, faz lá a cenourinha, tal, mas 5, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira para mim descongelar. Então vamos comer hoje pizza pockets, ou vamos comer taquito, ou vamos comer chicken nugget, pizza, vamos tomar suco, o que tiver vai. A babá não tem tempo dela ficar fazendo tudo isso. Ó, tá na hora do iogurte, tá aqui, ó, seu, come aí. Toda a educação do Noah, alimentar do Noah, foi feita desse jeito. Porque a babá cuidava dele. A Sara não. Quando a Sara nasceu, a Ana literalmente precisou de parar de trabalhar. Por conta que agora era 2 e o fato dela trabalhar não dava a gente nem para pagar a babá direito. Então, durante todo o dia, os 2 passavam com a Ana. Toda a educação alimentar, primeira educação alimentar da Sara, foi feita com a mãe. A mãe ensinou a Sara a comer. Se você pegar a Sara hoje, ela prefere ao alface do que a porcaria. Ela sempre foi uma menina muito regrada na comida. Cenourinha, o alface, tomate, come de tudo. O prato da Sara é sempre multicolorido e o do Noah é pouco. Por quê? Porque alguém, quando era pequeno, obrigou a comer o que era para comer. Quando a palavra de Deus fala assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não deixa a criança escolher o caminho que ela quer andar. Ensina a criança
o caminho que ela deve andar, que ela precisa andar, que é necessário que ela ande nele, para que quando ele ficar velho, ele não vai desviar, ele não vai apartar, porque ele sabe onde se encontra o centro da sua vida e quem é o Senhor. Nessa noite, irmãos, esse tempo de estudar e falar sobre família, o Senhor chama o nosso coração a uma introspecção. Quem nós somos como família? Quem nós somos como povo de Deus? Você não acha que, por exemplo, nós temos desafio? Eu sou pastor do Ministério do Belém. Eu não sou pastor só de Los Angeles. Sou pastor do Ministério do Belém. Hoje eu estou em Los Angeles. Amanhã eu posso estar em outro lugar. Quem decide isso é o ministério. Você acha que a família não questiona isso? Você acha que meus filhos... Pai, até quando nós vamos ficar aqui e depois daqui para onde nós vamos? E como é que vai ser? Como é que você faz isso? Você ensina. Quem vocês são como família? Quem o Senhor fez a sua família ser? Essa é uma pergunta para você, para o seu coração, diante do Espírito de Deus. Como é que você vai passar esse conhecimento, essa ideia para a sua casa? Como você vai fazer a sua família entender quem vocês são no Senhor e para o Senhor? Porque o convite não é para a minha família, é para a nossa família. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Cada suspiro, cada fôlego, cada respirar da sua vida enquanto você estiver vivo é para o Senhor. Como é que você vai manifestar isso na sua casa? Como é que você vai manifestar isso diante dos seus filhos? Seus filhos vão olhar para você e entenda isso, é uma introspecção. Como uma pessoa preguiçosa espiritualmente, como uma pessoa preguiçosa naquilo que é disciplina. Tem muita gente que faz loucuras pelo trabalho, mas não é disciplinado. Fazem loucuras para alcançar aquilo que precisa, mas não é pessoa de disciplina. Gasta tudo naquilo ali, naquela ideia só. Disciplina, diante do Senhor nosso Deus, diante dos céus, para alcançar aquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua família. E por fim, Jeremias 29, capítulo 29, é uma carta que Jeremias escreve para o povo no exílio, assim como nós estamos no exílio. Eles falam assim, esse tempo aqui que a gente está no exílio é rapidinho. É rapidinho. Isso aqui vai ser 2, 3 anos, a gente já está de volta. Aí Jeremias escreve assim, esquece, vocês não vão ficar 2, 3 anos aí. Manda o profeta de vocês ficar quieto. 70 anos vai se passar. Fui eu que mandei vocês para aí. Faz o seguinte, construam casas, plantem vinhas, dê os filhos de vocês em casamentos. Casem os vossos filhos, dê as vossas filhas em casamento. Busquem a paz da cidade pela qual vos fez transportar, porque na sua paz vocês terem paz. E por fim, vocês têm um pensamento maravilhoso a respeito de vocês. Vocês querem terminar bem, né? Bem eu sei o pensamento que tem a respeito de vós. Pensamento de paz e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Você ouve tudo isso e fala assim, nossa pastor, parece que a gente está numa cadeia, né? Tem que amar, tem que instar os filhos, tem que lembrar do Senhor o tempo todo. Parece que a gente está preso, né? Preso vocês vão estar, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor. Preso você vai estar, se você não render a sua vida ao plano que Deus tem. Porque sabe de uma coisa? Bem sei eu a respeito dos planos que tem a respeito de vós. Planos de paz e não de morte, para dar o quê? O fim que vocês esperam. Vocês têm boas expectativas a respeito de você? Você tem boas expectativas a respeito da sua casa e dos seus filhos? Você tem boas expectativas a respeito dos seus netos? Você sonha com lugares grandes para a sua família? Eu olho para o meu filho desde quando ele tem 1 ano de idade. Eu sonho com o novo presidente dos Estados Unidos. E fala para mim que eu não posso, eu vou perguntar por quê. Ele é americano. Eu sonho lugares grandes para o Noah. Eu sonho o púlpito para o Noah, para ele ser um crente, ser um pastor, ser um missionário. Eu sonho para o Noah até mesmo um serviço militar, não de ser bucha de canhão. Serviço militar, um oficial da Força Aérea. Meu Deus. Um médico, um doutor. Tenho sonhos grandes para os meus filhos. Mas todas as noites eu não oro pelos meus sonhos. Todas as noites eu oro, Senhor, faz deles ganhadores de almas, cheios do Espírito Santo.
Eu não oro para que Deus cumpra os meus sonhos na vida do meu filho. Eu oro para que Deus cumpra o sonho dele, eterno, na vida dos meus filhos. Ganhadores de almas, cheios do Espírito Santo. Os planos que eu espero dos fins, para o fim da minha família, são extraordinários, como eu acabei de contar para você. Mas os de Deus são melhores ainda. Mas os do Senhor vão mais longe ainda. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua família hoje. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero orar pelos seus netos. Eu quero orar por aqueles que hoje estão longe do Senhor, que você queria que eles estivessem perto. Eu quero que você ore por aqueles hoje que estão perdidos. Olha, nem tudo está perdido. Tudo começa com você. Se você hoje fizer uma decisão e você seguir nessa decisão, se você hoje entregar o seu coração e acompanhar essa entrega na sua alma e no seu poder, Deus vai restaurar muita coisa na sua vida. Deus vai trazer de volta aquele tempo que o gafanhoto comeu. Vai florescer de novo essa colheita. Vai nascer de novo esse tempo. Mas hoje faça um compromisso com Deus. Faça segundo a palavra de Deus. Faça segundo o propósito de Deus. Não invente a sua própria religião. Não invente a sua própria maneira de interpretar as coisas. Se Deus tem uma coisa interpretada na sua palavra, cumpra conforme. Faça conforme Deus fala. Não invente a sua própria religião. Não invente a sua própria ideia. Cumpra o que Deus diz para você cumprir em nome de Jesus. E receba o fruto dessa sua intenção, dessa sua entrega em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer que eu ore pela sua família, levante a sua mão. Eu quero orar por você e pela sua família e pela sua casa em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, Pai, por esse dia de bênção, Senhor. Por esse dia, Senhor, Pai, de nós podemos nos dedicar, Senhor, a conhecer a Tua palavra, Senhor, Pai, e apresentar o Teu plano para a nossa família, para que vivemos para o Senhor, Senhor. Para que olhemos para o Senhor, para que andemos na Sua verdade, Senhor, Pai, no compromisso da Tua palavra. Senhor, alcança os meus irmãos e irmãs, ó Senhor. Alcança os que estão aqui comigo, Senhor Pai, os que estão conosco pela internet, Senhor Pai, a família do nosso querido Marcelo, Senhor Pai, da irmã Karen, Senhor, da irmã Lola que está conosco, Senhor Pai. Abençoa a casa dos meus irmãos, ó Senhor Pai. Senhor Pai, vai entrando, Senhor. Vai entrando, Senhor Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e vai arrancando da casa de cada um dos meus irmãos, ó Senhor, aquilo que não convém. Aquilo que não vem de Ti, Senhor Pai, aquilo que não vem da Tua parte, vai tirando, Senhor, toda malignidade, Senhor, vai tirando, Senhor Pai, toda hoste maligna, Senhor, toda arma preparada pelo inferno, Senhor Pai, toda corrente que tem cercado a casa dos meus irmãos, vai tirando e vai quebrando, Senhor, nessa semana de independência americana, da independência do nosso lar, Senhor, das artimanhas do inimigo, Senhor Pai, e liberdade para Te adorar. Ah, Senhor, olha para nós aqui hoje, Senhor. Olha, Pai, pelo poder do Teu amor, Senhor Pai, e cumpre o Teu querer na nossa família. Senhor Pai, o compromisso que nós temos contigo, Senhor, de nos dedicar ao Senhor, Pai, não por causa de nós, ó Senhor, mas por causa da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que nos alimenta. A Tua palavra que nos levanta, que nos renova, a Tua palavra que tem poder, Senhor, a Tua palavra, Senhor Pai, que une, Senhor, a Tua palavra que quebra o jugo, Senhor Pai, que quebra as correntes, ó Senhor Pai, que queima, Senhor, os arcos, ó Senhor, que quebra as lanças, ó Senhor, a Tua palavra, Senhor Pai, que como um rio alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Senhor. Que possamos estar com família, Senhor Pai, arraigados no Senhor e viver a Tua verdade, Senhor. E não só hoje, mas sempre, amanhã, depois, semana que vem, Senhor. Na outra semana, no próximo ano, nós estaremos aqui, unidos, ó Senhor, agregando mais famílias para viver para Ti. Senhor, a nossa família vai ser um testemunho da Tua verdade, a nossa família vai ser um testemunho da Tua bênção, a nossa família vai ser um testemunho da Tua restauração, a nossa família vai ser um testemunho de que a fé empregada no Senhor não é malograda, Senhor, não é colocada em lugar ruim. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor, abençoa o Teu povo.
Guarda o teu povo na tua paz, ó Senhor. Leva o teu povo em paz para casa, Senhor. Dá uma semana abençoada, Senhor. Um Fourth of July, Senhor, Pai, seguro. Abençoa os Estados Unidos da América mais uma vez. Prospera essa nação, Senhor. E nós para sempre, Senhor Pai, dá saúde ao presidente Joe Biden, Senhor, restaura a sua saúde, Senhor. Senhor Pai, dá para ele graça, Senhor, para conduzir esse país, ó Senhor. Ajuda-o, Senhor Pai, nas decisões que ele precisa de tomar essa semana, Senhor. Também o nosso pastor, Senhor, abençoa o teu filho, Pai. Dá descanso para ele, restauração para a sua coluna, Senhor. Também visita para cada um dos nossos enfermos com necessidades, Senhor. A Sarinha, Senhor Pai. Ajuda na saúde do brother Mike, Senhor Pai, da irmã Linda, Senhor. Visita, Senhor Pai, também a saúde da Maitê, Senhor Pai. A nossos irmãos aqui, Senhor, que estão enfermos hoje, Senhor. O Marcelo, a Miriam, Senhor. Dá saúde para a tua igreja essa semana. E nós traremos para sempre a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria. Amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.